Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. No dia de hoje, o Senhor nos chama para que nós possamos nos rever nas nossas práticas, diante daquilo que nós somos diante de Deus, e qual é, na verdade, o nosso comportamento. Imagine que Jesus hoje está falando daquelas pessoas que têm um discurso que é muito bonito, mas que no dia a dia, na sua prática, é totalmente o contrário daquilo que fala, daquilo que se prega. Ouvindo esse evangelho, o que eu observo é o seguinte: os tempos de hoje estão assim. Aquelas pessoas que se dizem pregadoras, aquelas pessoas que se dizem que estão à frente de alguma comunidade, que está à frente de alguma comunidade religiosa. Nós, sacerdotes, que estamos à frente de uma paróquia, nós somos chamados a nos rever diante desse evangelho. E também o povo de Deus precisa. Você vê que Jesus está falando aqui de uma questão de reconhecimento. As pessoas que querem ser reconhecidas diante daquilo que faz. São duas coisas. A primeira, usam um discurso muito bonito e ainda gostam de ser aplaudida. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão pregando e depois elas ainda dizem, ainda incitam o povo a bater palmas. Bata palmas, bata palmas, aplauda, para mostrar que aquilo que falou foi algo bom, para que tenha um grande reconhecimento diante das pessoas por aquilo que fala. Mas ao retirar-se do púlpito, a vida é totalmente diferente.
colocam fardos mesmo nas costas das pessoas, oprimem as pessoas, não consegue viver o que fala, mas exige que as pessoas vivam o que elas falam. É um questionamento. E às vezes vocês percebem, né? Quantas pessoas que deixam de ir na igreja e quantas pessoas que deixam de querer ouvir determinadas pessoas quando estão falando, que evitam até de ir em certa paróquia e vai para um outro lugar, porque diz assim: eu vou pecar. Porque se eu ver, eu vou pecar. Porque o discurso é lindo, é maravilhoso, mas a prática... Só que Jesus está dizendo que não é para a gente se preocupar, não. O que Jesus está dizendo é: olha, vocês estão vendo os mestres da lei, como é que eles fazem? Olha, tudo que eles fizerem, façam. Ou melhor, tudo que eles falam, faça, porque está correto. Agora, não faça o que eles fazem. Aí entra em outra passagem do Evangelho, onde o próprio Jesus diz, né? Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa é a preocupação que eu tenho. Quando eu vejo esse Evangelho, eu me pergunto se eu não estou dentro disso aqui. E o pior de tudo é que eu me vejo aqui. Eu me vejo. Tenho muito medo desses discursos bonitos e eu me preocupo muito quando as pessoas vêm depois dizer para mim: ah, padre, você fez uma pregação bonita. Porque hoje as pessoas vivem de pregação, já observou? Elas vivem de pregação. Ah, mas a pregação do Papa Francisco foi muito bonita. Ah, não sei quem lá, você viu que pregação bonita? Ainda tem aqueles que dizem: você viu o que eu preguei? Ouça a minha pregação, você vai gostar muito. Vive assim, olha, de pregação, mas de vivência. Mas é viver esse evangelho, o evangelho do último lugar, o evangelho do desprezo, de ser colocado de lado, o evangelho de não querer ser visto. Ainda mais hoje que tudo coopera, né? Até para nós aqui tudo coopera. É televisão que coopera, é o WhatsApp, é o celular de um modo geral, são as fotos que são tiradas. Tudo coopera e as pessoas buscam isso. Quantos são os meus seguidores, não é assim? Você já calculou o número de seguidores que você tem? Eu fico perguntando o número de seguidores de Jesus Cristo. Porque hoje se avalia assim. Você tem um belo discurso e para você saber se o seu discurso foi bonito, é só você ver o número de pessoas que estão assistindo. Se tiver um só, não prestou. Mas se tiver mais de 1.000, 10.000, 100.000, você é ótimo. Aí todo mundo começa a explorar você. Porque o que rende por trás, o que dá de dinheiro por trás, só Deus é quem sabe. Mas na hora de viver, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava no presídio e fostes me visitar. Estava nu e me vestiste. Era forasteiro e me acolheste na sua casa. Na hora de viver isso, não se vive. Não acolhe, se vire, Deus vai te ajudar.
Acredite na providência na sua vida, porque se na minha vida Deus foi providente, você foi também. Vamos agora rezar e vamos pedir a Deus, mas na hora de fazer não faz. E gosta de ser aplaudido, e gosta de receber títulos. Nossa, quanta gente hoje nas igrejas que a gente vê, só vivem recebendo títulos. Títulos disso, títulos daquilo, e mostra, e todo mundo aplaude. O reconhecimento, eu pergunto qual foi o título que Jesus recebeu. Foi o de ser crucificado. Foi o título do desprezo. Esse foi o título que Jesus recebeu. Foi o título de não ser compreendido. O título de não ser entendido pelas pessoas. O título da traição de Judas. O título de, no momento que ele estava no sofrimento, aqueles que se diziam seus melhores amigos dele, todos desapareceram. Por isso que ele está dizendo, né? Que os humilhados serão exaltados diante da glória de Deus um dia. Mas eu me pergunto, será que eu, Padre José Augusto, eu estou querendo aplausos? Será que eu vivo atrás do número de pessoas que estão atrás de mim e que me dizem, nossa, mas você é o cara, você é demais. Quando você prega, me dá até um negócio dentro de mim. Me dá arrepio quando você prega. Quando prega. Mas no dia a dia, quem é o Padre José Augusto? Eu tenho muito medo. Eu tenho 2 medos. O primeiro, do que as pessoas estão dizendo de mim. E o segundo, do que Deus pensa de mim. Cuidado, meus irmãos, com tantos elogios. Porque isso faz a pessoa ficar orgulhosa e ela vai se inchando. E vai se achando cada vez mais melhor do que um, melhor do que o outro. Porque hoje, estar à frente de qualquer coisa, dá para a pessoa poder. E foi isso que o diabo quis pegar Jesus lá no deserto, né? Pelo poder. Muitos aplausos, muitas coisas. Eu me pergunto. Até mesmo aquelas pessoas que hoje querem dizer assim, eu quero pregar. Você quer pregar por quê? Porque você vê os grandes pregadores de hoje assinando Bíblia, os holofotes na frente e uma multidão atrás? Ou você está disposto de pregar para ser crucificado como Cristo e desprezado por todo mundo? Como dizia São Francisco de Assis, né? Quando ele sai lá com o irmão Leão, vamos fazer uma pregação, irmão Leão. E depois ele volta, o irmão pergunta, mas nós não pregamos? Ele, claro que nós pregamos, você não viu aquele leproso que estava lá doente? Nós chegamos, pegamos ele, cuidamos dele. Você lembra aquela outra pessoa que estava precisando de comida? Nós fomos lá, pedimos esmola e demos para ele. Aí depois, em outro momento, ele pergunta, irmão, qual é a verdadeira alegria? Aí ele, deve ser na hora que o Senhor prega, e você vê aquela multidão de pessoas se convertendo. Ele disse, não, irmão, essa não é a verdadeira alegria. Irmão, qual é a verdadeira alegria? Deve ser quando as pessoas vêm atrás do Senhor.
Não, irmão, essa não é a verdadeira alegria. Ah, a verdadeira é quando você recebe grandes títulos. Não, irmão, essa não é a verdadeira alegria. Mas qual é então a verdadeira alegria? A verdadeira alegria é quando você vai para a sua casa, você encontra a porta fechada e você bate e ninguém abre, te desprezam, te deixam de lado, não querem saber de você. Essa é a verdadeira alegria. Engraçado, hoje os vocacionados, as pessoas que estão na vida religiosa, na hora que elas estão nessa etapa da vida do desprezo, do ser colocado de lado, de não ser compreendido, aí ficam com crise vocacional. Ah, eu acho que não é aqui que Deus me quer. Porque na cabeça dele está, Deus me quer, é assim, ó, nos aplausos, na correspondência do povo, porque aí eu estou dizendo que eu estou sendo um bom pregador, um grande evangelizador. E vocês sabem que existe até uma técnica para você fazer com que os outros batam palmas para vocês, para quem está pregando. Ele chega, começa a falar, depois ele vai falando alto, o pessoal... É uma técnica. Só vai se elevando, que ele tem o domínio da pessoa que está na frente dele. Então ele começa a falar, vai falando, de repente o pessoal, todo mundo vai dá aquela paradinha, aí vai falando de novo, aí depois chega um momento que ele já sabe, já pega ele de novo, aí aumenta a voz, aí todo mundo... O cara desce do púlpito na maior alegria, se achando o maior pregador da face da terra. Agora, na hora de dar comida para um, não, isso aí ele nem tem tempo. Entra no carrinho dele e vai embora. CançãoNovaPlay.com. Assine já!